do livro do Apocalipse. Eu penso que todos nós que precisamos muito dele, a ajuda do Espírito Santo. Às vezes a gente pode falar coisas que não é bem assim, mas a intenção não é nada. Ele sabe. Então, é um livro, o último livro da Bíblia, o Apocalipse. É um livro que significa a revelação de Deus sobre a revelação de Jesus. Cristo recebeu de Deus Pai. A revelação de Jesus Cristo recebeu de Deus Pai. Até porque o Apocalipse, o autor divino, é o nosso Deus Pai. E o autor humano, servo do Senhor, o apóstolo João. Amém? Jesus recebe a revelação dentro de uma palavra sucessiva. Jesus recebe a revelação de Deus Pai, passa para o anjo passa para João, servo de Senhor. A origem, então, é Deus, o mediador é Jesus. Os instrumentos, João, o anjo e João, o destinatário, é mais certo do Senhor. Amém? Amém ou amém? Amém. O livro de Apocalipse, tem 22 capítulos. Então, quantos capítulos que tem o livro de Apocalipse? 22. E 404 versos. Versículos. Então, o livro de Apocalipse tem 22 capítulos e 404 versículos. Então, é o último livro da Bíblia, denominado Revelação. Aí a gente vê que Deus, na nossa linguagem, Deus preocupou conosco para revelar as coisas que brevemente vão acontecer. Então, o livro de Apocalipse foi escrito de ontem, lá da Ásia Menor, uma ilha chamada Patmos. Uma ilha chamada Patmos, que é um arquipélago grego. Mas por que João não escreveu o Apocalipse em Patmos? Escreveu depois que saiu do cárcere lá de Patmos. Por que João foi parar em Patmos? Por que o apóstolo João foi parar em Patmos? A própria Bíblia dá a resposta. Alguém pode ler aí Apocalipse capítulo 1, versículo 9? Olha a resposta.
Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Então, o motivo de João ter ido para Patmos e para lá ia, né? Os que o Império Romano ficaram que deveriam ir, as pessoas encarceradas iam para lá, para essa ilha, né? Patmos. É uma ilha que ficava distante de Patmos para Éfeso, estava a 90 quilômetros, no sentido de linha reta, a oeste de Éfeso. E na época que o apóstolo João foi encarcerado na ilha de Patmos, o imperador romano era o imperador Domiciano, um homem muito mau, perverso, a semelhança de Nero. Por esses dois imperadores, do primeiro e segundo século, mais perverso. Quantos cristãos foram encarcerados? Quantos cristãos foram mortos, queimados, lançados às feras? E João, repetindo, por causa da palavra de Deus, João, pelo testemunho de Jesus Cristo, foi para lá encarcerado. Então, na época que o imperador romano, Domiciano, estava governando lá em Roma, foi no ano 81 a 96, aproximadamente. 81 a 96. Depois o apóstolo Paulo retorna para Éfeso, pois ele era bispo lá em Éfeso. Ele retornou para Éfeso. Depois do Domiciano, depois de 96 a 98, o imperador Nero assumiu o Império Romano. De 98 até o ano 117, o imperador Trajano assumiu, assim sucessivamente, a época imperial. A época em que a igreja sofreu muito, até o ano 312. A gente fala até, porque depois de Constantino deu liberdade à igreja, mas foi pior. A liberdade que Constantino deu à igreja foi pior. Porque a igreja que nem cresce batendo, né? Aí, quanto mais perto bate, a igreja cresce. E no governo do Domiciano, foi de 312 até 590, a igreja encontrou muita facilidade, né? Porque ele proibiu, Constantino proibiu perseguir os cristãos. A igreja encontrou muita facilidade que hoje espiritualmente decaiu. Então, Patmos, uma ilha, do grego, na Ásia Menor. O Apocalipse foi dedicado às 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse foi dedicado às 7 igrejas da Ásia. Na Ásia tinha muitas igrejas, não somente 7. Mas Jesus determinou somente 7, até para poder facilitar o entendimento. Número 7, significando a perfeição. Número 7 significando a perfeição. Então, os 7 igrejas da Ásia, significando as demais igrejas, não somente 7, na verdade, as demais
igreja na Ásia, inclusive, não ficamos só na Ásia, não. Até hoje, significando a atitude, a conduta. Dessas igrejas, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Na verdade, irmãos, não cabe a gente julgar, mas na verdade nas igrejas tem crentes de todas essas características. Viu, pastor? Por exemplo, a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha um primeiro amor. Mas não teve, continuou, não. Continuou, iniciou um primeiro amor. Mas depois foi esfriando, esfriou. A ponto de Éfeso, hoje, quem for lá na que a Ásia Menor, hoje é a Turquia ocidental. Quem for lá não vai ver mais essa igreja, não vai ver templo, igreja. Acabou. Foi o que Jesus falou, que se eles continuassem daquela maneira, removeria, né? Removeria deles da descrição. Então, essas 7 igrejas, na verdade, tinha várias congregações, mas foi somente Jesus mandou. João estava preso na ilha de Patmos, escrever a essas 7 igrejas. Irmãos, quem quiser, se tiver alguma observação a fazer, eu sei que tem gente que tem conhecimento de Apocalipse. Uma coisa que eu ia falar que não tiver acordo aqui, eu não vou ficar, pelo contrário, eu quero aprender também. Amém? Amém. Aí todos nós estamos aqui para aprender. O que Deus aprender. Por exemplo, Apocalipse. Nós estamos no início do Apocalipse. Aí, no início do Apocalipse, a dedicação às 7 igrejas da Ásia. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, alguém está lendo? Alguém vai ler no versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Desde quando a gente volta para ler no Apocalipse 4. Aqui, João já tinha saído de Patmos. E foi preparado, mas depois ele retornou para ela. Aí ele escreve Apocalipse, aproximadamente no ano 96. Bem, aproximadamente também no ano 100, ele morre. João, aproximadamente no ano 100, morre. Ele morre já na época do imperador Trajano, que assumiu de 98 a 117 depois de Cristo. Enfim, João foi o último apóstolo de Cristo a morrer. Todos os apóstolos de Cristo sofreram muito. Então João não sofreu, pelo contrário. Ele foi o último a morrer.
Ele não morreu martirizado, morreu por velhice, mas sofreu. Antes de ir para ali, Marcos foi lançado dentro de um tonel de óleo fervendo, pelo amor, pela causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. Então, não quero ser crente, não. Ser crente é sofrer, Ser crente é sofrer para depois testemunhar. É porque muitas vezes na hora do sofrimento a gente não entende. Parece que bloqueia a nossa mente. Todos eles estão no paraíso, descansando, dizendo para o Senhor, valeu a pena. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Estou vendo que hoje não vai dar para a gente falar das sete, que é. Mas a hora da correção. Pode ler bem alto. Foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Lembra mesmo? Todos que diariamente querem viver para Cristo, todos aparecerão. Amém? Amém. A gente fala amém porque não é não se compara. O que o apóstolo Paulo também falou lá em 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não se compara o sofrimento que a gente passa. O apóstolo Paulo fala esse sofrimento que a gente passa, porque ele é nada. Então, o apóstolo João escreveu, depois que ele para a terra, e novamente leu o Apocalipse 4, novamente. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vamos ver primeiro os 7 espíritos, né? Que negócio é esse? 7 espíritos? Não fala do Espírito Santo, mas é isso mesmo. O Espírito Santo também. Os 7 espíritos é o ministério do Espírito Santo. Os 7 espíritos é espírito de Senhor. Os 7 espíritos é espírito de sabedoria, é espírito de inteligência, é espírito de conselho, é espírito de conhecimento, é espírito de temor. Tem o temor para Deus. Alguém para ler Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Então, o Espírito Santo, os 7
O que são os 7? São os atributos. Os atributos de Deus são perfeitos. Independente do que foi lido aqui, a gente pode estender mais sobre limitados atributos. Olha só, em Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Aceitamos a Cristo. Ao aceitar a Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Olha aí. Olha aí. Aí no versículo 14 fala que ao aceitar a Cristo, o Espírito Santo diz que a gente passa a ter um penhor do Espírito. O que é isso? A garantia que nós estamos conhecendo, sabemos. São os atributos. São esses 7 Espíritos. Amém? Amém. Aí, voltando a esse no quadro, fala também de Jesus Cristo falando que ele, João, eu que vivo, fui morto, e agora tenho para sempre. Amém? Nosso Deus, ele é eterno, ele vive para sempre. Glória a Deus. O que mais fala aí no quadro aí, Samuel? O quadro não. Todo versículo. Vai ser tudo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Esse que é, que era e que há de vir, o que significa o que há de vir? Ele voltará. Amém? Amém. Voltará para quê? Para quê? Buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. Depois que ele buscar a sua igreja, determinado tempo, ele voltará à terra em glória para acabar com a farsa da batalha do Armagedon, julgar as nações, apresentar a igreja glorificada ao mundo, dizendo: ó mundo, vocês que pelejaram contra a minha igreja, vocês que desdenharam da minha igreja, vocês que zombaram da minha igreja, quem está comigo? Vocês serão condenados, irão para o inferno. Os condenados, quando Cristo descer da terra, irão para o inferno. E aqueles que se negaram a receber o sinal da besta, adentrarão no milênio de Cristo. Bem? Então, os 7 espíritos representam o ministério do Espírito Santo na igreja. Até porque Jesus, poucos dias, pouco tempo antes de ir para a cruz, Jesus avisou os discípulos: olha, eu estou voltando para a casa do meu Pai. Mas eu pedirei para que meu Pai envie para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele ficará com vocês para sempre. E Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. Amém.
Interessante que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele está aqui. Está no trono do Pai. Está no trono do Pai. Mas quem está no trono do Pai? Ele está no Pai. Quando Jesus falou para João só. Depois de Jesus ter dado a revelação para João na terra, estava na terra, aí quando daqui a pouco Jesus fala assim para João sobe, tipificando, significando, vai errar a Aleluia. Aí João subiu, se vendo no trono de Deus. Lá no trono de Deus, o que João viu? 24 anciões. Quem são esses 24 anciões? Temos teólogos que falam, pode ser, eles são profetas do Antigo Testamento e apóstolos. Outros falam que é a igreja, lá no trono. Ou um humano se cuida. Aí ele está lá no trono de Deus. E aí está lá o Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo está lá no trono, lá no Espírito Santo. E quem mais está lá no trono? Os 4 seres viventes. Quem são esses seres viventes? Quem são esses seres viventes? Aí a Bíblia fala que esses seres viventes, eles tinham 6 asas. Os anjos que têm 6 asas, qual é o nome dos asas? Serafins. Mas tudo lá no trono de Deus, os serafins. Esses 4 serafins estavam lá. E eles eram semelhantes a animais. Ué, anjo semelhante a animal? No sentido, mas tem um sentido. Esses serafins eles trabalhavam lá no trono, noite e dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus. Mas por que eles eram semelhantes a animais? Por quê? Simbolizando os seres da terra, fiéis ao Senhor, que ao mover, ao se arrebataram, aí para o céu, de todas as etnias, de todas as raças, de servos do Senhor, os anjos estavam apresentando isso, seres viventes. Porque um anjo, esses 4, um era semelhante a leão. Ué, o anjo semelhante está me apresentando. O outro era semelhante ao boi. O outro era semelhante ao rosto de um homem. O outro era semelhante à águia do fogo. Os 4 seres semelhantes. Quantas revelações foi passado para João? Quantas revelações ele viu na terra e ele viu no céu? Foi por isso que o próprio Jesus falou para João, Apocalipse capítulo 1:19. Apocalipse capítulo 19 é o esboço do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 19 é o esboço do livro de Apocalipse. Se alguém quer escrever, qual é o esboço do livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo 19. O que Jesus falou para João? João, escreve as coisas
e tem-se visto. A segunda, João escreve as coisas que são. 2. A terceira, João escreve as coisas que vão acontecer. Depois disso, vão acontecer. Olha Deus falando que quando Deus fala, uns ou não. Então, não podemos perder a esperança. O que João tem visto foi Cristo glorificado. Cristo glorificado. Da cabeça aos pés glorificado. Não é mais aquele Cristo que não tinha aparência de Isaías, cheio de dores, não é mais, é Cristo glorificado. E João escreve as coisas que são. O que é Senhor? As igrejas. Escreve carta à igreja de Éfeso. Escreve carta à igreja de Esmirna. Escreve carta à igreja de Pérgamo. Escreve carta à igreja de Tiatira. Escreve carta à igreja de Sardes. Escreve carta à igreja de Filadélfia. Escreve carta à igreja de Laodiceia. É aquilo que nós falamos. Dentro das igrejas, não foi somente naquela época. Tudo bem, partiu naquela época, na casa. Aquelas igrejas. Esses 7 aí, mas são 27. O que é? São inúmeras igrejas daquela época, até os Jesus. E nós podemos dizer o quê? Dentro de uma igreja, nós não estamos especificando. Dentro de uma igreja, tem crente que se comporta como crente de Éfeso, começou muito bem no primeiro ano de Dentro de uma igreja, tem crente que tipifica, que se comporta como a igreja de Esmirna. Que igreja é essa? É a igreja que viveu nos últimos séculos, os cristãos fiéis ao Senhor morreram por causa da palavra de Deus, morreram pelo testemunho de Cristo. Quem está decidindo se for preciso morrer por Jesus? Quem? É a igreja de Espírito. É uma das igrejas que não recebeu. Ela não recebeu críticas de Jesus. Dessas 7 igrejas, duas não receberam críticas de Cristo. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Amém? A igreja de Esmirna. Jesus chegou para ela, Jesus chegou para João, mandou os outros primeiro. Escreve João. Conheço as tuas obras, Esmirna. Já pensou Jesus fala assim, conheço as tuas obras. E se a pessoa não estiver dentro da posição, vários todos nós somos, mas dentro de uma posição que não venha a envergonhar, esquecer o Espírito Santo dentro da pessoa. Aí Jesus fala para João, escreve aí, para a igreja de Esmirna, por isso que ele falou. Você, Esmirna, você diz que é pobre, você não é pobre. Na verdade, Esmirna, você é rico. Glória a Deus. Aleluia. Não fica constrangido. Irmã Bárbara, não fica constrangido. Todos nós somos pobres. Nós somos ricos. Aleluia. Glória. Foi o que Jesus falou para a igreja. Você está dizendo que é pobre?
Continue assim. Ó, e olhe. Satanás colocará alguns vocês na prisão. E tereis uma tribulação de 10 dias. O que significa esses 10 dias? É um período de sofrimento. Aí, no final, para a igreja de Esmirna, Jesus fala assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que aconteceu? Os crentes da igreja de Esmirna foram mortos, assassinados, lançados do alto da montanha, do morro. Mas a palavra de Deus permanece. É verdadeiro. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu pensei que ia dar tempo de entrar na casa. 9 horas. Alguém quer fazer uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta? Quem precisa fazer? Pode dar uma olhada. Apocalipse 1:3 fala que bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse e de ouvir pregações do Apocalipse. Mas a palavra fala que bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que observa essas escrituras. No início da Apocalipse, na apresentação do livro, está escrito bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve essas palavras, aquele que guarda as coisas que vão acontecer, porque o tempo está próximo. Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz. Alguém para ler Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vamos ser sóbrios. Assim como nós nos alimentamos todos os dias. Café, almoço, vamos nos alimentar espiritualmente. Orando, lendo a palavra de Deus, buscando uma vida de santificação. Se for preciso fazer um jejum, um propósito importante, necessidades básicas do cristão, alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, ser perseverante na oração. Amém? O que é que os irmãos acham? Nesse estudo, a gente prolongar até 9h15 ou até 9h30, tem que não fica critério do irmão. Eu acho que pode estender até as 9h30. Pode fazer? Pode ou não pode? Então, a partir de semana que vem, nós vamos estender até as 9h30. Amém? Amém. Porque foi um pouco. Então, a gente acha que na semana que vem, vamos terminar essa parte aqui, essa primeira parte, para entrar no capítulo 2, que vai entrar na primeira carta à igreja de Éfeso, uma igreja que tinha um primeiro amor. Foi esfriando, a temperatura começou com 100 graus de centígrados, perdendo, mergulhando.
temperatura bem quente, espiritualmente. De repente, de 100 graus caiu para 90. De 90 caiu para 70. De 70 caiu para 50. Aí Jesus entrou, mandou de onde ele veio lá. Escreve para ele. Já deixaram de ter amor. Já não é mais aquele amor. Vinha para a igreja aquele desejo para a atividade da igreja. Amar os irmãos, cheio de problemas, cheio de não amo mais. O certo, a certa, trabalhar com aquilo, com zelo. A gente via a entrega, a gente via a renúncia, a gente via a doação, a gente via o sacrifício. Agora a gente não está vendo mais, não está vendo mais. E se for assim, se zerar, vou retirar de você, de vocês, peças, vou tirar o candelabro. Candelabro é meu dinheiro. Candeeiro é meu. Candelabro é meu. Castiçal. O que vem a ser o candelabro? Igreja. Mas a gente, meditando, é igreja. Mas não é igreja dos quadros. Juro não. Somos nós. Já pensou se a gente for reprovado por Deus de maneira que ele retira o candelabro, a gente perde a salvação? É nós mesmos. Esse candelabro, esse castiçal. Amém? Semana que vem, então,